Olá, pessoal. Me chamo Iranice Filho e sou estudante de licenciatura em Química pela Universidade Federal da Paraíba e estou aqui para ajudá-los em um conteúdo que, com certeza, vai estar presente no Enem e nas demais provas para que vocês ingressem nas universidades. E essa atividade, ela compõe uma das notas da minha disciplina de estágio supervisionado 2, que é ministrada pela professora doutora Maria Gardenha da Fonseca, do Departamento de Química. E espero que ao final da aula vocês tenham aprendido esse conteúdo, tenham elucidado suas dúvidas e que seja uma aula proveitosa. Então, vamos lá. Bem, e o que eu separei para hoje foi esse conteúdo de Eletroquímica 2, né, que é o conteúdo de eletrólise, que é um tema bem corriqueiro no nosso dia a dia, está bem presente em tudo que, praticamente tudo que a gente utiliza hoje em dia depende desse processo que é tão importante para a indústria, para a economia. E vamos lá tentar fazer com que vocês tenham essa noção, né? Bem, ao contrário das pilhas, a eletrólise é um processo não espontâneo. Como vocês tinham visto no conteúdo de pilhas, a energia da pilha ela é gasta de forma espontânea. Você tem uma pilha ali e você acha que ela não está tendo a sua energia consumida, mas ela está. Já aqui na eletrólise, esse processo ele não ocorre espontaneamente. E aqui eu trouxe um exemplo de um processo espontâneo, que é a queda da água de uma cachoeira, que logicamente é um processo espontâneo, que só precisa da ação da gravidade para que isso ocorra. Já aqui nessa figura abaixo, nós temos um celular sendo carregado, a bateria do celular sendo carregada, e é um processo que ocorre de forma não espontânea. Nós precisamos fornecer energia a essa bateria para que ela seja carregada. E aqui nós temos uma célula eletrolítica com a substância sulfato de cobre, né, aqui nós temos uma solução aquosa de sulfato de cobre e os dois eletrodos, um de cobre, o cátodo de cobre puro e o ânodo de cobre impuro. E aí vocês vão perceber que o ânodo ele está com a carga positiva e o cátodo com a carga negativa. E logo vocês vão estranhar essa pequena diferença em relação ao conteúdo de pilhas. Acho que é tão importante que vocês entenderem, né, para quando tiver lá na prova, vocês não se atrapalharem. Bem, na eletrólise ocorre uma reação de óxido-redução não espontânea, como falamos, que consome a corrente elétrica de uma bateria ligada ao sistema. Como está aqui nessa gravura, uma bateria ligada ao sistema dos eletrodos, e essa energia da bateria ela vai ser consumida e provocará uma reação nesse meio eletrolítico aqui. E não tem reações químicas produzindo a corrente elétrica. Você tem a pilha, você coloca no controle para utilizar a sua televisão, você coloca num carrinho de uma criança, e ali a energia está sendo, a partir, né, a energia produzida através das reações químicas, ela vai produzir uma corrente elétrica que vai dar esse funcionamento, né, dos aparelhos. Já na eletrólise, é o contrário. Na eletrólise, nós temos a energia elétrica, que irá provocar reações químicas e, consequentemente, a energia, que é o caso do carregamento da bateria do celular. Você está produzindo a energia química, você está carregando a bateria através da energia elétrica. E aqui está a diferença entre a eletrólise e a pilha. Aqui nós podemos perceber que no ânodo, quando nós temos a pilha, na pilha fornece elétrons com um sinal negativo, o ânodo. Já na eletrólise, o ânodo recebe elétrons dos ânions do eletrólito com um sinal positivo. E no cátodo? No cátodo, a pilha ela recebe elétrons com um sinal positivo e na eletrólise ela vai fornecer elétrons dos cátions com um eletrólito com um sinal negativo. Então, é assim, tem que ter bastante atenção, porque
esse tipo de pergunta que vai cair na sua prova, né, esse tipo de afirmação, dizendo que se nós fôssemos fazer uma questão agora, ele poderia dizer que na pilha o cátodo ele recebe elétrons com sinal negativo. E nós aprendemos agora que não, o sinal é positivo. Existe essa troca, né? Essa diferença entre uma pilha e a eletrólise. Muda, né, essa mudança de sinal e faz com que tenha essa mudança de característica. E aqui algumas aplicações da eletrólise. Agora, vou falar um pouco, né? Nós iremos conhecer um pouco do processo denominado galvanoplastia, que é um processo que consiste em recobrir objetos, né, com uma fina camada de metal, como, por exemplo, a niquelação, a cobreação, a cromação. E no nosso dia a dia, nós vemos que alguns objetos, eles são cobertos, né, cobertos por esses metais. Então, de certa forma, é de grande importância para a economia esse processo de galvanoplastia, que depende com grande dependência, assim, tem uma grande dependência da eletrólise. A eletrólise é fundamental para que esse processo ocorra e ajude, né, a economia do nosso país nesse sentido. Então, algumas das aplicações é você produzir alumínio e cobre, você produzir hidrogênio e cloro em cilindros, você conseguir fabricar, cobrir, né, bijuterias pelo processo de galvanização, você fazer com que a panela de pressão tenha aquela superfície metálica, né, bem brilhante, e você também cobrir as rodas de magnésio, que são as calotas dos carros, e também instrumentos musicais, que a maioria deles é coberto por esses instrumentos de sopro, são cobertos por uma camada, são feitos, na verdade, de cobre e latão, e eles são cobertos por uma fina camada, ou de prata, de cromo, ou até mesmo ouro. Então, aquela parte bem bonita por fora, ela não aquele objeto não é totalmente feito de ouro. Ele sofre um processo chamado galvanoplastia, que faz com que essa superfície ela seja coberta por uma pequena camada, uma fina camada desse metal que temos interesse, que pode ser o níquel, cobre, cromo, ouro e etc. Bem, aqui temos uma cuba eletrolítica, que é um equipamento utilizado para esse tipo de processo, e ele vai ser útil para fazer banhos eletrolíticos de metais, como cromo, o níquel, o zinco, cobre, ouro e prata, como falei anteriormente. Aqui é um exemplo que você vai ter um objeto que você vai querer niquelar, ou seja, você vai querer cobrir esse objeto com níquel. Então você vai ter que ter uma solução dentro, dentro dessa cuba eletrolítica, uma solução de sulfato de níquel. E aqui você vai ter o ânodo com polo, o cátodo com polo negativo e o ânodo com polo positivo, uma fonte geradora de eletricidade. E aí você vai provocar uma reação, né? Reações, a reação no cátodo você vai fornecer dois elétrons ao níquel 2+, e você vai produzir o níquel metálico. Já no ânodo você vai ter o níquel metálico, ele vai perder dois elétrons e vai se transformar nesse cátion, né? Níquel 2+. Então aqui você vai ter de um lado a perca dos elétrons e do outro o recebimento desses elétrons, e consequentemente você vai estar depositando o metal nesta superfície. E nós temos dois tipos de eletrólise. Aqui vamos falar primeiramente da eletrólise ígnea, que é um processo de decomposição de uma substância iônica fundida por meio da passagem de corrente elétrica. É quando você tem uma substância lá que ela tem uma parte de água em sua composição, e quando você eleva extremamente a temperatura, como por exemplo acima de 800 graus, essa substância ela vai passar de um estado de sólido líquido para um estado sólido.
que você vai, de certa forma, estar eliminando essa água. Então, ela vai vai se transformar em uma substância iônica fundida. Bem, aqui tem um desenho esquemático de uma eletrólise ígnea. Você vai ter do lado um cátodo com polo negativo e do outro lado o polo positivo ou ânodo. O meio é eletrolítico fundido e o eletrodo inerte. Então, ocorre basicamente como eu mostrei na outra figura. De um lado você vai estar perdendo elétrons e do outro você vai estar ganhando elétrons. Bem, a eletrólise ígnea ela exige eletrodos inertes, que possuem elevado ponto de fusão. Geralmente são usados a platina ou a grafita. A eletrólise do NaCl é um processo economicamente importante, porque o NaCl ele se funde a uma temperatura de 800 graus Celsius. Então, se você consegue reduzir essa temperatura para que você consiga separar esses íons a uma temperatura inferior, então isso é uma vantagem, né, econômica para a indústria que faz isso. E daí você, fazendo esse processo de eletrólise ígnea com um sólido, que é o NaCl, e você conseguindo separar esses dois íons, ao final do processo você vai ter a produção de sódio metálico e de gás cloro, que é de suma importância, né, para vários processos no nosso dia a dia, como por exemplo, o cloro ele é muito utilizado no tratamento de água. Um dos exemplos mais importantes de eletrólise ígnea é a do cloreto de sódio, como eu falei, né, que é o sal de cozinha, que vai produzir duas substâncias simples, o sódio metálico e o gás cloro, Cl2. Esse esquema aqui, ele representa bem o que eu falei no slide anterior. Então, quando o sal é aquecido a uma temperatura de 800, acima de 800 graus Celsius, ele se funde e seus íons ficam livres, ou seja, a separação resultando em Na+, e Cl-. Os íons Cl-, eles vão se dirigir para o ânodo, que é o polo positivo, e vão perder seus elétrons e serão transformados em gás cloro. Ou seja, aqui vai ocorrer uma oxidação, que é a perca, né, dos elétrons. Você vai perder esses dois elétrons e vai transformar esse ânion no gás cloro. Os íons Na+, eles vão se dirigir para o cátodo do polo negativo e recebem um elétron e são transformados em sódio metálico, que é o que eu falei anteriormente. Você vai fornecer dois elétrons ao íon Na+, e dessa forma você vai estar produzindo o sódio metálico. Considerando-se, aqui nós temos a equação, as equações desse processo de eletrólise. Aqui nós temos o cloreto de sódio, e quando há a separação dos dois íons Na+ e Cl-, aqui você vai ter uma oxidação, que é a liberação desses dois elétrons, e aqui a redução. Fazendo a simplificação, você tira esse elétron, esses dois elétrons com esses dois elétrons, simplifica o 2Na+ com o 2Na+, aqui você vai tirar o 2Cl- com o 2Cl-, e aí você vai resultar em quê? Que o 2NaCl ele vai resultar em Cl2 mais 2Na0, que é o Na, o sódio metálico. Então aqui, resultando na equação global da eletrólise, né, desse exemplo que eu citei. Já aqui nós temos uma eletrólise em solução aquosa, que assim, não deixa de ter os mesmos fundamentos, mas aqui, como o próprio nome já diz, né, já está em meio aquoso. No processo de eletrólise aquosa, os íons em solução irão competir entre si para descarregarem. No caso da solução de NaCl, existem íons Na+ e Cl- provenientes da dissociação do sal, e H+ e OH- provenientes da autoionização da água. Significa que temos uma competição, né,
Ou seja, de um lado você vai ter a água se dissociando, produzindo íons H+, mais ou H-, e de outro lado você vai ter o cloreto de sódio liberando o íon Na+, e o Cl-. E aqui, nesse meio aquoso, você vai perceber que vai ter uma disputa, uma certa competição, né, de quais íons irão se dissociar mais, né? E sabemos que o NaCl ele tem uma alta constante de solubilidade, e que significa que ele vai se dissolver bem na água. E o que a experiência mostra? O polo negativo, ele descarrega em primeiro lugar, o cátion da redução mais fácil. Já o polo positivo, ele descarrega em primeiro lugar o ânion da oxidação mais fácil. Aqui temos uma tabela de cátions de metais alcalinos, e que em igualdade de concentrações, o cátion mais abaixo, no caso o ouro 3+, ele descarrega mais facilmente que cátions mais acima na tabela. Ou seja, a crescente a crescente de descarregamento ela vai ser de cima para baixo. Quanto mais abaixo, mais facilidade para descarregar cátions. Já aqui temos uma tabela de ânions, né? Em igualdade de concentrações, o ânion mais acima ele vai descarregar facilmente do que o ânion mais abaixo. Então aqui no topo nós temos os ânions cloro-, Cl-, I-, C2-, H2, SO4-. E essa forma crescente é de baixo para cima. Então significa que o flúor ele vai ter uma grande dificuldade em descarregar esses ânions, perder esses ânions. Justamente porque ele é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. No ânodo ocorre onde ocorre a oxidação, nós teremos no cátodo, onde ocorre a redução, teremos esse seguinte processo: dois elétrons eles serão cedidos, né, aos dois H+, produzindo o gás hidrogênio. Já aqui no ânodo você vai ter a produção de gás cloro. Simplificando, né? A explicação isso aqui é bem fácil. Então você vai ter a reação global, você vai ter a mistura, né, de cloreto de sódio mais água, resultando em produção de hidrogênio e gás cloro, mais o Na+, e o OH-, que são os íons, né, que vão permanecer na solução. Então aqui você tem a produção de dois importantes gases, que é o gás hidrogênio, que é um gás combustível, e o gás cloro, que um exemplo de sua utilização é no tratamento de água. E agora vamos falar um pouco sobre a eletrólise do NaOH, né, que é a soda cáustica, conhecida como soda cáustica, que é o hidróxido de sódio. E assim, por que há a liberação de gás hidrogênio e gás oxigênio? Qual a importância dessa reação industrialmente? Bem, aqui nós temos um exemplo, né? Nós temos uma cuba eletrolítica, nós temos o gás hidrogênio, nós temos o gás oxigênio e no meio eletrolítico a solução de hidróxido de sódio. Aqui você vai ter uma pilha fornecendo o fluxo de elétrons e um medidor de voltagem, né, de amperagem. É de grande importância, né, de suma importância, você produzir gás oxigênio. Você pode utilizar, você pode ver no dia a dia que nos hospitais nós temos a presença de gás, de reservatórios de gás oxigênio para justamente aqueles pacientes que já chegam precisando, né, desse auxílio. E o gás hidrogênio, que é um gás combustível, né, uma forma de combustível limpa, e isso vai ajudar, de certa forma, em várias coisas no nosso dia a dia. Então, esse é um exemplo da importância do processo de eletrólise no nosso
cotidiano e que é importante estarmos sabendo das suas aplicações. Bem, e aqui um dos estudiosos, né, um dos primeiros cientistas que tiveram um estudo assim bem consistente na área sobre a eletrólise foi Michael Faraday, que ele formulou duas leis que regem o aspecto quantitativo da eletrólise e como ele era físico também, então seus estudos têm muita relação com a parte elétrica, né, o estudo da elétrica da física. Bem, a primeira lei de Faraday, aqui nós temos a massa m de uma substância formada ou transformada numa eletrólise é diretamente proporcional à carga elétrica que atravessa o circuito. Então, você percebe que é bem semelhante, né, aquela lei de Newton, né, que a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, você vê que tem relações. Então, a massa de uma substância, ela vai ser diretamente proporcional à carga elétrica que atravessa o circuito. E aqui nós temos uma constante, né, essa constante que Faraday definiu. Sabe-se da física que a carga vai ser diretamente proporcional à corrente elétrica que passa pelo circuito e ao tempo. Substituindo na lei de Faraday, nós temos a massa vai ser igual à constante vezes a corrente elétrica vezes o tempo, onde I é a intensidade de corrente elétrica e T é o tempo de reação. Já na segunda lei, a massa de uma substância formada ou transformada numa eletrólise é diretamente proporcional ao equivalente grama dessa substância. Uma pequena diferença é que aqui nós temos a corrente e o tempo, e aqui vamos ter um equivalente grama dessa substância. De forma semelhante ao raciocínio anterior, sabendo que M é igual a K2 vezes E, e que E é igual a carga vezes corrente vezes o tempo, então a fórmula fica dessa forma. Associando as duas leis e considerando K, que é igual a 1 sobre 96.500, teremos que a massa é igual ao equivalente grama vezes a intensidade de corrente elétrica vezes o tempo sobre 96.500, que é o valor da constante de Faraday, 96.500 coulombs. Ou seja, que é a quantidade de carga elétrica transportada por um mol de elétrons, que equivale a 6,02 vezes 10 a 23 elétrons. E aqui um exemplo. Uma solução de cloreto de prata, ela é eletrolizada durante 965 segundos por uma corrente elétrica de 1 ampere. Qual a massa de prata depositada no cátodo? Simplesmente você vai substituir na fórmula que vimos anteriormente e fazer essa aplicação. Aqui nós teremos a massa, né, dada na tabela periódica da prata. Você vai substituir aqui pelo tempo e pela corrente elétrica. E daí você vai chegar a esse resultado, que seria o equivalente grama, que é a massa fornecida, vezes 1 ampere, vezes o tempo fornecido no problema, sobre o valor que foi submetido, que é 96.500, que é um valor já tabelado, e aí você vai chegar ao resultado da massa, que é 1,08 gramas, que seria a massa de prata depositada no cátodo. Bem, e aqui eu chego ao fim da minha aula, espero que vocês tenham entendido, tenha sido possível essa ajuda nesse conteúdo, que é de grande importância, que com certeza estará no Enem, e espero que vocês tenham conseguido aprender algo, né? Eu tenha conseguido ajudar na aprendizagem de vocês, e agradeço toda a atenção. E tenham um bom exame nacional do ensino médio, vocês consigam realmente ingressar no tão sonhado
curso universitário.